Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sempre Foi Deus Podcast e afirmando sempre com você o compromisso de trazer histórias da parte de Deus que impacta a sua vida, sua família, seu coração. Chegamos ao final de mais um ano e Deus tem feito grandes coisas na nossa vida através da obediência, através da humildade, através de entender o que Deus quer para nós, que era abençoar a tua vida. E você, que é um canal de bênção, você pode pegar o link desse vídeo e compartilhar com outras pessoas. Não fique só com você, multiplique esse vídeo com vidas que alguém que vai receber, com certeza, vai entender a mensagem de Deus para a vida dela. Hoje eu tenho a honra de receber uma missionária que há um ano eu a vi pela primeira vez no nosso grupo de relacionamentos e percebo que durante esse um ano ela sempre esteve com o nome presente no nosso grupo, porque onde Deus planta uma pessoa, uma palavra, uma mensagem, ali aquela pessoa ela dá frutos e muito do que Deus fez no nosso grupo através da vida dela tem frutificado. E eu tenho certeza que ela vai trazer algo que vai frutificar na tua vida também. Missionária Vanusa, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Sempre Foi Deus. É uma honra te receber. Uma pessoa que não é de Sinop, mas que Deus soprou o nome por esse Brasil. Nós queríamos te conhecer, conhecer a sua história, a sua origem, para você chegar a ser essa mulher usada por Deus, abençoada, né? Da qual nós respeitamos, admiramos o que Deus faz através da sua vida. Você fica à vontade e, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Oi, gente. Eu quero louvar a Deus, né, pela sua vida, Bruna, Jesus. e agradecer por vocês entenderem. Quando eu digo vocês, eu estou dizendo porque há uma equipe, há um grupo que, juntamente com Deus, ajuda, né, nesse trabalho. Mas eu sou a Vanusa Souza Santos, sou baiana, né? Hoje eu digo que meu coração é lá do Goiás, de Goiânia. Morei lá há muitos anos, vivo há muitos anos em Goiânia. É uma história. Hoje também Deus estourou assim em nossas vidas o conhecimento dentro de Sinop, esticou, multiplicou de pessoas maravilhosas, de pessoas que nos faz envolver cada dia mais e entender para que nós de verdade viemos a essa terra. Eu sou uma pessoa que fui muito, muito mais comum em termos de não conhecer a Cristo, em termos de ter uma vida de um comum mundano, mas eu venho de uma família evangélica, de uma família que a minha irmã mais velha, a Vilma, ela com 12 anos foi a primeira a aceitar Cristo, a entender que Cristo era o Salvador, que Cristo era o Pai, né, dos céus, o que cuida, o que zela. E ela levou a minha família a Jesus. De maneira que a minha tia, uma das, né, aceitou através da minha irmã, a Cecília, e depois que Cecília aceitou, aí veio a Maria Celina, minha mãe, e assim Deus foi agindo, Deus foi manifestando a graça e a glória dele. Eu tive uma infância como todo mundo, ou mais ou menos como todo mundo. Eu sou filha de uma mulher que teve 11 filhos, uma baiana, que ela deu luz a 11 crianças. 7 homens, 4 mulheres. E nós estamos crescendo cada dia mais, tanto na família quanto no conhecimento que é devido buscar a Deus. Com 14 anos eu saí, né, do evangelho. Naquela época, um filho, uma filha, tinha muito mais a obediência dos pais.
mas eu já trazia uma rebeldia dentro de mim. Eu já trazia uma bravura que eu não sabia me conter por não ter o aprendizado, eu não ter um direcionamento de alguém como hoje os adolescentes e os jovens têm, né? Então, a minha mãe veio de uma fazenda, criada em fazenda, nós éramos criados em fazenda e também na cidade. E nasci numa cidade, tive família, tenho até hoje meus familiares, e eu resolvi ir para o mundo, participar de coisas do mundo, bebedeiras, coisas que vai trazendo a nós o prazer da carne que já está em nós, se não tivermos cuidado, o alvoraço que esse prazer da carne, né, nos leva. Então eu frequentei de muita coisa e a minha mãe ali aceitou a Cristo de verdade. E dentro daquilo que ela recebeu e começou a conhecer Deus, ela tinha sempre o cuidado de orar, ela sempre tinha um cuidado de evangelizar a casa dela. A minha mãe era de poucas palavras, não era igual a mim. E principalmente quando me pego para falar de Cristo, a minha mãe era aquela mulher bem requintada, apesar de ser uma mulher que ela não tinha estudos. Minha mãe não teve estudos. Minha mãe ela esteve com Cristo e sempre Cristo, depois que ela passou a entender o valor dela nele e aceitá-lo de verdade para viver o que ela queria, o que ele queria, ela passou a buscar na Bíblia. E ela nos enriqueceu com aquilo que, através da Bíblia, da oração, ela de Deus recebia. Eu tive um pai muito boêmio, eu tive um pai grosseiro, eu tive um pai que ele não abraçava, eu tive um pai que ele não dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tive um pai que ele cuidava de gados e ele lidava muito melhor com o boi, a vaca, o cavalo, mas ele não sabia lidar com os filhos. Então, quando meu pai vinha das fazendas, ele meio que ignorava a nossa existência e a brutalidade, a ignorância que havia nele fazia com que ele nem nos chamasse pelo nome. Não chamasse pelo nome. Eu vim ter um abraço do meu pai depois que minha mãe faleceu. Em uma reunião, ele, assim, manifestou de uma maneira e hoje ele é um cadeirante e hoje a gente sorri, a gente brinca. E tem coisas que a gente, Bruna, pensa assim, logo agora não adianta mais, né? E eu não tenho esse olhar. Depois que eu conheci a Jesus, depois de tantas travessuras, como nós, o baiano, dizemos, depois de tantas artes, depois de tanto mundo e estar ligado às coisas mesmo promíscua do mundo, em conhecer Jesus, Deus mudou o meu coração. Eu amo Salmo 51. E aquilo é real. Davi faz uma oração falando a respeito do coração dele, né? Apresentando o coração dele, e ele diz para Deus: dai-me um coração. Davi estava dizendo, em outras palavras, esse velho arranca de mim. Esse que é meu, arranca e dá o teu coração. Então, assim, Deus ele faz isso e ele mudou minha história. Eu tinha 20 anos quando eu me vi diante da enfermidade que veio, né? A minha mãe, porque não era dela. Minha mãe foi cometida por um câncer, aonde
Os médicos deram dias de vida e ela ainda ficou ano e dias. E a minha mãe era uma mulher que evangelizava, louvando os hinos da harpa. A minha mãe era uma mulher que louvava a Deus, que transmitia a Deus no olhar e na simplicidade, serenidade dela. Ela era uma mulher que ela evangelizava com o sorriso. E ela teve 11 filhos, que esses 11 filhos dela foram meninos e meninas que amavam o mundo. Gostavam de um carnaval, de um forró, de uma bebida, gostava de uma droga. E através dessa serenidade do Espírito de Deus nela, o Senhor alcançou os filhos de minha mãe. E eu fui uma das alcançadas. Eu fui alcançada num período de dor. Eu fui alcançada, a Bruna, num período muito difícil, de muita angústia e tristeza. Porque Deus, a Bíblia diz que Ele prova a todos quanto Ele ama. E Ele provou a minha mãe e nos provou. Então, quando eu vim entender que eu precisava de Cristo, depois de tantas provações, foi quando eu, em um consultório médico, em um exame cotidiano, estando com minha mãe, eu passei a saber que ela estava com câncer. E mesmo fazendo a cirurgia, não teve jeito. Mesmo recebendo a quimioterapia, a radioterapia, não tinha saída. Meu Deus. E Deus continuou a salvar a nossa família até a minha mãe estando dentro de um caixão. Foi quando Deus ali salvou. Eu tenho um cunhado chamado Nelson. E Nelson era um homem difícil. Nelson era um homem totalmente improvável. Um homem valente. Um homem que maltratava muito a minha irmã, a Vera Lúcia, que é antes de mim. E um homem que deixou uma história do que verdadeiramente é entender quando tem alguém de joelhos dobrado por você. Nossa. E a minha mãe tinha um joelho dobrado por nós. Nós víamos a nossa mãe chorar por causa de nós. Nós estávamos bebendo, nós estávamos chegando de festa, nós estávamos embriagados de elementos que não nos condiz como servos e até mesmo filho de família. Mas lá estava ela se apresentando, dizendo: vocês estão fazendo o que não me alegra, vocês estão da forma que não alegra o coração de Deus, mas eu não desisto de vocês. A minha mãe foi um Jó. E ela viu muitos de nós ser destruído, não morto como os filhos de Jó, material, mas morto em seu espiritual. Mas ela sempre evangelizava a casa dela. Ela sempre evangelizou o meu pai, a quem ela morreu chamando de amorzinho. Um boêmio, saía de casa e passava meses fora de casa. Meses. Você não tinha um pai para dar comida, você não tinha um pai para dar um sapato, você não tinha um pai para lhe dar uma veste, mas você tinha uma mãe que lhe vestia de oração, que lhe abraçava com consagração e que estendia dentro da casa dela a igreja de maneira que ela nos levava a adorar sem nós sabermos o que era uma adoração. A minha mãe falava de Cristo para nós filhos.
dizendo: Jesus vai te pegar. Vanusa, Vanusa, Jesus vai te pegar. O meu irmão mais velho, Zé Neto, e ela chamava ele de Zezinho. E ela falava: Zezinho, Zé, Zé. Então, assim, nós não tivemos uma vida fácil. Nós não tivemos uma vida fácil. Cada um de nós tivemos que nos virarmos muito cedo, né? E nós não tivemos aquele pai para incentivar-nos a um estudo, nós não tivemos um pai para nos incentivar ao amor, porque ele foi um homem que ele não tinha. Meu pai, os pais dele morreram muito cedo e nós não conhecemos ninguém do lado do meu pai, só meu pai. Então ele tinha o que para nos dar? Hoje a gente entende isso, eu entendo isso. Então você não dá o que você não tem, você só dá o que você tem. Então meu pai não tinha amor, meu pai não tinha palavras. Meu pai era aquele que dava 4h30, 5 horas da manhã, ele já estava em pé e nós éramos obrigados a estar. Então, meu pai, ele era aquele homem que pegava um copo com água e ele jogava na gente, literalmente. E ele lançava uma palavra, um palavrão, como a gente diz hoje, né? E dizia: acorda! E aí ele desbravava em palavras que eu até um tempo trouxe muita coisa. Então, assim, hoje a gente vê filhos sendo mal agradecidos aos pais que têm. A gente vê hoje os pais lutando, Bruna, para filhos ter o de melhor. A gente vê os pais hoje lutando, mães sofrendo, para dar o que é de melhor ao filho e não tendo, muitas vezes, metade do que nós tivemos em o maltratar de uma ignorância que ele tem, qual ele nem sabia que estava nos maltratando. Hoje nós temos um pai que cura, uma mãe que cura. E às vezes a gente olha para o nosso hoje e vê o quanto teve pai que ferem, mãe que feriam. Eu tive uma mãe que, enquanto ela sarava, o nosso pai nos esfaqueava com a boca dele. E a minha mãe estava sempre dizendo: Jesus é bom. Jesus é bom. Ela estava dizendo para nós, hoje eu entendo isso, como se vai passar, porque é o melhor de Deus para você. Vai passar, porque Deus tem o melhor para você. Então a minha mãe conseguiu ter o melhor de Deus. Em plena doença, ela foi uma guerreira. Eu nunca vi minha mãe chorar, mas eu vi minha mãe gemer. Eu nunca vi minha mãe amaldiçoar o dia dela, mas eu vi a minha mãe sentada com aqueles cabelos totalmente branco e ela dizia: muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. E ali ela ainda ia para o círculo da oração e ela trazia o círculo da oração para a casa dela. E os que iam visitar saíam visitados por ver o tanto da fé que aquela mulher tinha. A última vez que eu vi a minha mãe, ela estava morrendo no Aristide Maltês, em Salvador. E os olhos dela olhou para mim e ela disse que eu ia voltar para casa sozinha. Sozinha em termos da companhia dela. Mas que ela tinha me entregado para Deus. E Deus nunca mais ia me deixar escapar. Isso foi no dia 17 de janeiro de 99, 98. De 99, é de 99. E
4 de novembro de 98, vendo ela dar uma crise, dentro de mim eu disse, eu quero Jesus. E eu não sabia do que eu ia passar. Eu não sabia do que eu ia enfrentar. Então eu já estava há muito tempo dentro de um hospital com minha mãe, né? Eu já estava lidando com a dor há muito tempo. E a dor foi me ensinando e me fazendo compreender. Porque cada vez que eu saía da casa dos meus tios, onde eu ficava, para ir aonde estava minha mãe, ela sempre me recebia dentro de um hospital, em cima de uma cama, lembrando que Deus estava ali. Até que nesse dia ela recebeu de uma mulher que estava evangelizando dentro do hospital, e eu ainda não havia chegado, um folheto, né, que antigamente se usava muito, evangelizavam com folheto na rua, nos ônibus, né? Eu cheguei a fazer isso no início da minha fé. Eu cheguei a ir para a esquina de rua, eu cheguei a ir com jovens, quando eu aceitei Jesus, para evangelismo, aonde eu me vi fazendo o que um dia fizeram comigo dentro do hospital. E no folheto que eu recebi naquele dia da minha mãe, que tinha recebido de alguém, era boa viagem. E eu não entendi que aquela boa viagem era para ela. Mas hoje eu entendi que, fazendo ela uma boa viagem com Cristo, ela me deixou respaldo e ela me deixou um ensinamento de uma boa viagem que um dia eu também vou fazer. Ou antes que Cristo venha, me leve, porque ele tem, né, os seus arrebatamentos individuais. E a cada servo de Deus que Deus leva, Deus está arrebatando para com ele. Então Deus arrebatou a minha mãe há 25 anos atrás. Então, dentro daquele hospital, naquele dia, eu encontro alguém meio à dor e olhando para os olhos da minha mãe já neblinado e o cabelo dela totalmente diferente. O cabelo da minha mãe totalmente mudou, ficou prata. E quando eu entrei no quarto, naquela tarde, eu tenho irmã, Vera Lúcia, não estava na Bahia, que nós somos baianos, estava vindo de Rondônia para a Bahia. E a minha irmã era muito apegada à minha mãe. E a minha irmã sofria demais. E ela cuidava da minha irmã por causa desse sofrimento. E a minha irmã, retornando, ela disse para mim: eu sonhei com Vera Lúcia. Eu dei um beijo nas meninas. Vera Lúcia tem 2 filhas, Vanessa e Valéria. Eu dei um beijo nas minhas meninas. Foi assim que ela falou. E eu abracei Vera Lúcia. E eu olhei para ela, ela sorriu e ela falou para mim: Deus te pegou. Eu te avisei. Deus te pegou. E hoje eu estou aqui pegada. E não quero que jamais eu solte dele, né? Amém. Porque quem solta de Deus somos nós. Ele nunca nos solta. Então, no ano de 99, eu de verdade me firmei. Depois de 5 vezes que eu tinha ido e voltado, ido e voltado, ido e voltado. Então eu tive uma mãe que, mesmo nessa vida gangorra, quer Jesus, não quer Jesus, vai para a igreja, volta dizendo que não quer mais ser crente. Ela não desistiu. Então hoje a gente vê muitas dificuldades e muitas pessoas, inclusive pais e mães, desistindo de acreditar que Deus vai fazer alguma coisa nos seus filhos. Que Deus vai agir na vida dos seus filhos. E há pessoas que, por menos que passe, estão dizendo que não vão aguentar e elas desistem dela mesma. Eu tive muitas coisas para desistir de mim. Depois que eu perdi a minha mãe, não foi fácil. Depois que eu olhei na cadeira que ela orava e ela não estava mais. Depois que eu fui no quarto da minha mãe e eu não via mais ela de joelho como eu sempre vi. Depois que eu cheguei na cozinha e não vi mais a minha mãe nos chamando pelo nome e dentro da cozinha ela orando e ela louvando a Deus. Depois que
eu me vi, anos depois, em um casamento fragilizado, destruído de traição. Eu entendi, agora é minha vez de fazer o que minha mãe deixou para eu fazer. O que ela me ensinou a fazer. Eu vou ser intercessora de mim mesma. Eu amo a oração, Bruna. Tem uma coisa que me fortalece, é eu entender que eu estou indo ao encontro de alguém que sempre está vindo ao encontro de mim. É Deus. E a minha mãe me ensinou isso. Ir ao encontro dele. Todas as vezes que ela estava de joelho, quando a gente chegava das farras, principalmente nos amanhecer de dias, hoje eu entendo que ela me ensinou um caminho, não abrindo a boca para mim, mas abrindo a boca para ele. E isso é muito interessante. Hoje eu vejo a importância disso. Né? Que muitas vezes nós, enquanto pais, nós queremos, às vezes, forçar, né? E aí você fala da tua mãe, eu vejo a percepção de sabedoria dela, de que ela foi ser apenas uma intercessora. Então, ela foi falar com quem realmente podia convencer você. Isso. Né? Talvez se ela tivesse te forçado a ser, você hoje não seria. Não seria. Seus irmãos tiveram a mesma percepção ou nem todos? Os meus irmãos, eles tiveram as mesmas, né, percepções que hoje eu tenho ainda. Eu tenho uma irmã mais nova, a Verônica, que ela é uma menina linda. Ela foi uma menina, eu digo que mais atingida, né, em questão da morte da minha mãe. Ela era a mais nova, é a mais nova. E na época ela estava na fase da rebeldia. 17, 15 anos. E nessa época a minha irmã engravidou de um rapaz que entrou na vida dela e que acabou acabando com a vida da minha irmã, né? Fazendo ela ter muitas dores. A minha irmã mais nova, ela, nesse ápice de uma dor que nós estávamos vivendo, tinha 18 dias que ela tinha dado à luz quando a minha mãe faleceu. Então, a história que ela estava vivendo era de um homem que usava muita droga. E ele, mesmo ela grávida, ele forçava ela a usar, a cheirar, né, cocaína. E a minha irmã, ela ficou meio que desequilibrada da mente. Então, quando a minha mãe morreu, ela estava no ápice de um desequilíbrio. Ela estava com depressão pós-parto. E nós não tínhamos a nossa mãe, e nós não tínhamos um equilíbrio para entender o que minha irmã mais nova estava passando. Então, no Evangelho, Bruna, tem muitas pessoas que abraçam, mas no Evangelho que nós estamos vivendo hoje, tem muitos que afastam. E houve situações na vida de minha irmã que ela se afastou. Ela ama ir à igreja. Ela é uma pessoa que, se você conversar com ela, você vê, é uma fé. Ela é uma Débora. Foi o que eu estava lhe dizendo antes de nós entrarmos, né, para fazer o podcast. Deus tem as suas Déboras. Deus tem as suas Anas. Deus tem as suas Marias Madalena. Deus tem as suas Rutes, as suas Noemi. Deus tem as suas Raabes transformada, mudada. E a minha irmã, ela tomou um rumo de uma Jezabel. A minha irmã, ela
Foi uma pessoa que ela fez outras se machucar. O ferido, ele fere. Uhum. Isso é uma coisa mais exata em tantas outras que a gente tem, né? Então, assim, a minha irmã feriu muita gente. Ela entrou na vida de muita gente. Por causa de situações que ela não entendia, que ela não aceitava e de uma vida que não era dela. Então, de toda a história que minha mãe trouxe no viver dela, no joelho, naquilo que ela ensinou, a minha irmã, ela sugou a dor do momento. E a dor do momento é perigoso. É por isso que você precisa deixar o momento ruim passar. Nós temos que entender isso. A dor do momento lhe tira do lugar que é Deus. Lhe tira do lugar que a tua consciência completa. A dor do momento lhe arranca de uma razão aonde você precisa entender o está certo e o eu estou errada. A dor do momento é perigoso. E ele leva você a se sabotar. Então a minha irmã se sabotou. A minha irmã se sabotou. Porém, o meu irmão mais velho, não, o mais novo, Israel, ele, na dor do momento, ele gritou, né? Minha mãe no caixão, ele disse: o que serei eu da senhora? Então, hoje o meu irmão, ele pegou um momento bom, até mesmo de quando ela estava ali, né, no caixão, e ele entendeu o que era ser um pai para as filhas e um esposo para aquela que ele escolheu casar. Ele era tão novo e ele adquiriu uma responsabilidade com uma menina chamada Ionara, que resolveu encarar, abraçando o menino namorador, o menino, sabe, de prostituições. A minha cunhada, a Rosângela, ela é uma intercessora da nossa vida hoje. Eu tenho uma cunhada que é uma intercessora do meu ministério. Ela não abre a boca para dizer eu te amo. Ela não abre a boca para dizer eu estou orando por você, pela sua casa. Mas ela nos abraça de uma forma na oração que ela tirou, né? Quando ela conheceu Deus, meu irmão mais velho, Zé Neto, levando ele a cada dia para aquele caminho de volta que ele perdeu em meio a uma vida de promiscuidade e sem abrir a boca ela dizia: foi isso aqui que tua mãe te ensinou. Então hoje o meu irmão, ele é um servo de Deus, o meu irmão Valdec é um servo de Deus. Eu tenho um irmão que ele partiu, né, para outras religiões, onde ele buscou outros deuses. Eu tenho um irmão que também escolheu o homossexualismo e a gente o ama. Ele escolheu o candomblé e a gente não deixou de amar. Porque nós temos certeza que de todas as escolhas que ele fez, ele nunca vai escolher, no final da história dele, aquilo que é ruim para ele, porque ele sabe o caminho em que uma mãe, que na sua pouca sabedoria, com tanta riqueza da sabedoria de Deus nela, deixou para nós, família, conhecer o que é o melhor do amar de Deus para conosco. Então, nós somos uma família que fomos gerada de pessoas humildes, porém de ricos valores. Meu pai, ele tinha lá suas mazelas em não entender o que ele poderia abraçar de 11 filhos e a responsabilidade de ser pai de 11 filhos.
Muita coisa. Entendeu? De voltar para casa e olhar para uma mulher e não saber amá-la. Mas o amor desta mulher para com esses 11 filhos fez os 11 filhos dela, até na morte dela, entender o amor que Deus tinha na pessoa dela para nos fazer hoje quem somos. Servimos a Deus. Tem a Verônica que está distante. Eu tenho 2 irmãos, 3 irmãos que são especiais. Especiais mesmo. Mas são pessoas que têm o legado de uma mãe, que sendo ela especial em Deus, amou seus filhos com tantos defeitos. Amém. Missionária, você era jovem então, né? Ali dos 20 anos, quando Jesus te pegou, como a sua mãe Isso. profetizou na sua vida. E você teve um relacionamento, né? Você pode falar um pouco mais para nós sobre isso? Porque ontem eu achei muito tocante, né? Ontem eu estive na sua pregação, né? Para quem não sabe. E essa parte foi uma parte que me tocou, né? Então, porque você falou sobre não gerar, né? Sobre uma perca. Como foi esse processo para você? E como você utiliza hoje, né? Da forma como Deus te usa para curar mulheres? Bruna, quando a minha mãe ainda estava no ápice da dor, eu tinha um relacionamento. Eu namorei com um menino 11 anos, na minha época de mais jovem, né? E aí houve uma época de discussão de namoro mesmo. A gente separou um tempo e eu fui me relacionar com uma pessoa. A minha mãe já estava doente, a minha mãe já se encontrava indo e voltando em tratamentos, né, do câncer. E eu conheci uma pessoa e eu tive um relacionamento com ela. Então, na dor que a minha mãe estava passando e do que eu comecei a viver dentro de um hospital, de ver pessoas morrerem no Aristide Maltês, de eu ver coisas piores do que eu via de minha mãe, o que que acontece? Eu fui convidada por uma mulher chamada Linda, que hoje ela dorme, né, no Senhor. Uma mulher que depois que minha mãe foi embora, ela foi um marco na minha vida, Linda. Linda, ela era uma pastora e ela foi a minha auxiliadora em termos de me ensinar, de me discipular. E eu tive um convite dela para ir à igreja numa tarde da benção. Ela conhecia minha mãe, morava na rua que eu fui criada. E chegando nessa igreja, eu tive um entendimento que eu não queria mais deixar Cristo. É isso aqui que eu quero. É a 5ª vez que eu aceito Jesus e eu estou agora aceitando para vivê-lo. Eu aceitei só por aceitar 4 vezes antes, mas agora eu senti algo muito diferente. Só que eu namorava com essa pessoa. Eu estava com ele há 4 meses na época. E eu cheguei, na tarde mesmo, saindo da igreja, nós tínhamos um compromisso. E eu saí da igreja naquela tarde dizendo: hoje eu tenho que botar um pé no caminho em que eu escolhi, dado por permissão de Deus para eu caminhar. E eu quero ser evangélica. E aí eu conversei com a Linda naquela tarde. Eu falei: Linda, eu não quero mais sair de Cristo. Eu não quero mais viver o que eu tenho vivido. E eu disse para ela: eu não tenho manha. Eu não tenho mais ninguém que ore por mim. Você me ajuda? E ela disse: claro, Vânia. Ela me chamava de Vânia. Claro, Vânia. E ela me abraçou e ela disse: Ninha, você vai entender amanhã o que Deus tem com você hoje. Eu vou lhe ajudar. E quando eu virei as costas, ela disse:
você tem namorado? Você está beijando? Eu disse, estou. Ela disse, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem uma vida sexual ativa? E eu fiquei assim sem graça, porque antigamente tinha mais pudor, assim, né? A gente era mais recatado, hoje é tudo muito escancarado. E eu baixei a cabeça e ela disse, eu estou perguntando se você tem relação sexual. Eu disse, tem. Ela disse, Deus vai mudar muita coisa na sua vida. Mas ela não disse assim, você vai deixar ou você, não. Só que quando ela saiu da minha frente, que eu fui para a minha casa, eu entendi que algo tinha que mudar e tinha que ser de verdade. Eu tomei banho e disse, hoje eu vou terminar esse namoro. Eu bebia muito, né? Eu participava do mundo mesmo, de todo mundo literal. E naquela tarde nós saímos para aquilo que nós íamos fazer, que era uma confraternização do trabalho dele com os amigos. E houve bebida, e eu não queria beber, e ele bebe. Eu disse que eu não ia beber. Disse, não vou beber, não. Só que quando eu saí daquele ambiente qual eu não me senti bem, eu entrei no carro e eu disse para ele, eu não preciso mais mentir, não quero mais. Eu não quero mais essa vida de mentira que eu estou levando. E ele bateu na minha perna e disse, que papo errado é esse? A gente vai ali tomar um e você vai tomar. Eu disse, não. Eu quero lhe dizer que eu vou seguir aquilo que minha mãe me ensinou. E ele olhou para mim e disse, seguir o que sua mãe lhe ensinou, ela está morta. Aquilo me acendeu uma sede de verdadeiramente fazer o que eu estava decidida, servir a Cristo. Aquela palavra, ela está morta, me deu o entendimento do que ela ensinou para a gente. Um dia essa vida passa e a vida com Cristo continua. Eu entendi que a vida dela tinha acabado aqui, ela estava morta aqui, mas em Cristo ela estava viva. E eu disse, dentro do carro, eu disse, eu quero essa vida aí, que a minha mãe morta hoje tem, aqui na terra. Porque ela tem uma continuidade de vida com Cristo. E foi quando eu fui forçada a ter um sexo forçado, que é um abuso, né? Na época. E ele sem dó, sem... me usou naquela tarde. Sem que eu desse liberdade, sem que eu quisesse. E me pegou mesmo forçado, forçado. E foi onde eu tive a gravidez. Eu engravidei nessa época. E a Linda me ajudou muito. Eu não tinha minha mãe. Eu tinha vergonha do que tinha acontecido. Hoje eu falo com muita liberdade. E eu não procurei irmão, eu não procurei irmã, eu não procurei ninguém. Eu procurei a Linda. E aí esse rapaz que eu namorei 11 anos, um dia eu falei, eu preciso falar com alguém porque eu estava sentindo as coisas como que eu fosse morrer. E a única coisa que tinha na minha mente é que eu ia morrer. E eu fui para ele e disse, eu preciso abortar. Eu preciso tirar de mim. E eu contei a história para ele. E ele foi a um amigo dele para comprar um remédio para eu abortar. Só que quando ele voltou, eu já estava em dores, de maneira que eu não precisei usar um remédio para um aborto. Nas dores que eu tive, o que eu estava dentro de mim se foi. E aí eu fui até ela e eu fui abraçada por essa menina. E aí entra um conflito, né? Entra uma guerra. E eu disse, Deus, agora eu vou morrer e Deus não vai me querer mais.
E eu comecei naquele conflito a dizer, linda, e agora o que eu faço? Jesus não vai me perdoar. E eu lembrava mais ainda da minha mãe. Tudo que ela tinha me ensinado era o que eu estava fazendo contra. Tudo que ela falava era o que eu estava fazendo contra. Então, o que aconteceu, Bruna? Eu tive ajuda nesse momento, mais ainda espiritualmente falando, que Linda me discipulou de uma maneira assim muito linda, e ela me ensinou o amor de Deus que é diferente do meu, o zelo de Deus que é diferente do nosso, o acalentar, o aconchegar, o se aproximar, que é algo muito mais rico. E foi quando eu realmente resolvi não mais estar com aquela pessoa e resolvi em Cristo seguir mais ainda aquilo que eu tinha recebido de Deus através da minha mãe, a salvação. Só que depois disso, passou muito tempo, eu me relacionei para casar, né? E os abusos maiores de dores que parecia que eu nunca iria vencer foi o abuso dentro do meu casamento. Apesar desse pegar a força e me ter numa cama, dentro de um quarto, no chão, onde eu fui pegada à força, me deixar um problema sério que foi um bloqueio na minha vida menstrual, né? Eu passei anos menstruando uma vez no ano. Quando eu menstruava, eu casei com uma pessoa sabendo que eu era estéril, eu não ia poder ter mais filhos. E eu fazia exames, eu ia aos médicos, e os médicos que na época me atendia diziam que eu tinha um ovário policístico e eu tinha algo que eles não sabiam dizer. Mas era algo também espiritual pelo que eu passei. E eu fiquei muitos anos sem menstruar. Até que essa pessoa que eu casei, fiquei 13 anos com ele. Ele fez filho fora do casamento. Ele teve várias mulheres casado comigo. Eu tinha tudo para ser uma mulher depressiva e eu tinha tudo para, mesmo sendo evangélica, levando a Bíblia na mão, trazer amargura de um peso aonde eu fosse me sentir a pior das piores ou usar de um vitimismo como se só eu sofresse. Eu nunca esqueci da história da minha mãe. Porque meu pai foi um homem boêmio. Meu pai foi um homem que teve filhos fora do casamento. Meu pai foi um homem que desonrou o filho, que desonrou o pai, mãe, que desonrou a minha mãe, a sua esposa. Mas eu tive uma mãe que nunca desonrou quem era meu pai no que ele desonrava. Eu tive uma mãe que não nos desonrou, usando uma amargura que ela tinha dentro dela para nos fazer amargos. Pelo contrário, na amargura que tinha dentro da alma, ela conseguiu fazer com que o perfume do amor fosse exalado de maneira que hoje eu estou aqui. As minhas irmãs estão aí. É forte. A gente fica impactado porque você falou o ferido fere e o curado cura. Cura. Um dia Deus falou para mim, Bruna, nessa luta toda interna, externa, porque se a gente for contar mesmo tudo, a gente não deixa o podcast.
E aí o que que acontece? Um dia orando a Deus, eu gosto muito da madrugada. Eu sou muito ruim mesmo para dormir. Então eu prefiro orar, ler Bíblia, né? No momento em que de madrugada eu entendo que ele está me convidando. E um dia eu estava com muita dor na minha alma, muita angústia. E naquela época eu pensei em tirar a minha vida. Naquela época eu pensei, será que vale mesmo a pena? E aí, novamente, eu tenho a minha mãe. A Bíblia diz que é bom nós termos o que nos traz esperança, né? Lembrarmos, termos na memória. É por isso a importância da metamorfose. É importante você entender que nunca está perdido. Quando você conhece a Deus, você entende isso. Tudo tem um porquê e um para quê. Nada é sem destino e nada é só uma história. Nada é só uma história. Então, o que aconteceu? Eu comecei a olhar e comecei a dizer, vale a pena eu seguir, vale a pena eu prosseguir, vale a pena eu continuar. E eu fui dobrar os joelhos e Deus falou para mim, eu tenho cura para ti que é uma ferida aberta. Eu era muito grossa. Eu não batia nas pessoas com minha língua somente. Eu tinha um 8, 80%, que o meu 8 e 80% era uma verdade que feria. Era uma verdade que esfaqueava o outro. Com, não, eu pensei, eu vou falar. Hoje o meu 8 e 80 não é para isso. Eu não faço isso. O meu 8 e 80 eu penso primeiro, será que vale a pena eu falar? Será que é isso mesmo que eu tenho que falar? Eu busco muito aquilo, será que é de mim? Não fazendo de mim, é de Deus. Não, eu pergunto muito. Então, quando Deus disse para mim que eu era uma ferida aberta, eu disse, eu tenho que ser curada. Mas eu fui curada mesmo na porta de um lixão. O que você estava fazendo lá? Eu fui curada mesmo, Bruna. A ferida virou cicatriz na porta de um lixão. Eu fui chamada para ir num culto. Eu já evangélica, pregando, cheia de mágoa, de dores, de ódio, querendo matar alguém que estava me traindo, querendo matar alguém que a mulher que ele se deitou estava para dar à luz e ela mandou um bilhetinho me chamando de imprestável e dizendo que nem para fazer um filho eu prestava. Então, assim, você não poder gerar não é problema. Para quem entende que não só se gera um filho no ventre, mas se você tiver um ventre espiritual e um Deus que faz você gerar os filhos chamados alegria e paz, você nunca vai se deixar levar por você não ter um filho no teu natural. Porque nós fomos chamados para ser geradoras. E eu não gero só filhos. Hoje eu gero filhos, se eu quisesse, né? Hoje eu vou fazer 50 anos. Quando eu me casei de novo, eu me casei com um menino que eu namorei há 27 anos atrás, o Raudinei. É o amor da minha vida. Raudinei é o amor da minha juventude. A gente namorou em escola, levou um namoro, em meio a tudo isso que eu já tinha passado, aos abusos que eu já tinha vivido. E aí, depois de 27 anos, a gente se encontra e hoje ele é meu marido há 6 anos. É o meu companheiro, é meu amigo, eu estou aqui por ele ter me abençoado. Ele abençoa a minha vida, ele anda comigo quando pode, ele anda comigo quando ele consegue se desvincular daquilo que ele faz. Mas bem na época em que eu ainda estava na luta, achando que eu era curada e ouvindo de Deus que eu era uma ferida aberta, mas eu poderia virar uma cicatriz,
Eu vou com uma pessoa para um lugar urbano, né? E o nosso carro, o carro dela, na verdade, que eu quem estava dirigindo, dá um pane na frente do lixão. E já era tarde da noite. Então, o homem que cuidava daquele lixão, porque ele faleceu, ele estava no culto de onde eu vim. Ele estava no culto de onde eu vim. As cristocidências. Isso. Então ele vai parar com a bicicleta e ele vai até a mim dizer: missionária, o que aconteceu? Ô moço, o carro da gente aqui deu um pane. E ele disse: calma aí que a gente vai fazer alguma coisa, mas vem cá, porque é perigoso vocês ficarem aqui. Eu entrei, e é um lixão até hoje o lugar, e eu vi um chiado bem assim, esquisito. E aí ele falou: olha, irmã, eu moro aqui, a casa dele, né? Ele era dono daquilo, ele sobrevivia com a família daquilo ali. E aí ele chamou a gente para tomar um café e eu tomava muito café, porque eu era viciada, eu ainda tomo, mas eu era muito viciada. E eu disse: não, eu vou tomar mesmo até. E ele foi chamar uma pessoa para ver se consertava o nosso carro. E aí ele resolve ficar e o filho dele que foi. Quando a gente está saindo de dentro da casa para fora do lixão, eu vi um chiado maior, como se fosse, a gente abre, né, a garrafa, que tem uma água com gás, ela aí foi dando aquele chiado grande. E eu disse assim: o que é isso? Tem um negócio aí. Ele disse assim: é o fermento do lixo, o gás do lixo. Gás? Aí ele começou a falar a respeito, né? Que o gás, o lixo acumulado, dependendo do que se tem nele, ele cria-se um gás que até dá uma explosão. E eu não sabia disso. E ainda não sei ao fundo como que isso trata. E é uma coisa que eu sempre digo: eu vou buscar mais porque aconteceu comigo. E aí, quando a gente está dando as costas, que a gente está conversando, e o homem que olha o nosso carro chega, estourou nas minhas costas um túnel médio, que era dali que estava vendo aquele chiado. E aí ele riu. Quando ele riu, eu chorei. Porque Deus falou para mim naquela noite: assim és tu, se não deixares sair todo o lixo que carregas dentro da tua alma. Eu dei muito mais valor a uma traição. Eu abracei muito mais uma dor. Eu fui vestida de ódio, de rancor. Eu deixei me apoderar de uma falta de perdão, Bruna. Esses eram os lixos que estavam dentro de mim. E Deus disse para mim: se tu não se tratares hoje, não decidires ser hoje uma cura, tudo isso vai resplandecer em você, de maneira que tu vai estourar com odores, com inflamações. Deus estava dizendo: o que você carrega hoje vai te apodrecer amanhã, a ponto de não haver mais possibilidade para se fechar em meio a uma carne apodrecida. Deus fez isso comigo. E naquela noite eu decidi sair. Quando o homem ligou o carro estava bom. O problema é quem estava atrás do volante. Eu. O problema estava na ferida que precisava tomar um diagnóstico. Eu explodi de um gás, de um lixo que eu nunca sabia que acontecia isso. Eu nunca soube que havia um gás em lixo acumulado que trazia uma coisa pior do que já era ser lixo. Então, em outras palavras, eu estava sendo esse lixo.
Então Deus me curou na porta desse lixão. Foi quando eu voltei para dentro de minha casa e eu decidi dentro de mim, eu quero ser curada. Todos os dias eu ia para o espelho e dizia, eu vou vencer. Eu vou vencer. Eu criei 2 meninas, a Cátia e a Mel. A Cátia, quando foi para mim, ela já tinha 20 anos. A Mel é filha dessa irmã minha, Verônica, mais nova, né, que teve essa desilusão na vida. E quando a Mel nasceu, que é a minha Keila Vívia, a minha irmã rejeitou ela. Então ela deixou essa menina para mim porque eu não podia ter filho. E eu criei, a Mel hoje tem 26 anos, é casada, a Cátia tem 46 anos, é casada. E aí o que aconteceu, Bruna? Eu, Vanusa, mudei a minha história por aceitar a história que Cristo queria me fazer viver. E a história que Cristo tinha para mim não era de uma explosão, de uma carne podre, era de uma cicatriz de alguém que, mesmo recebendo pontos de linhas grossas nessa carne, se tornou cura para curar. E como você chega ao ponto de sair de Salvador, você morou em Goiás, né? E a nível Brasil, levando a palavra, né? Você viaja, você prega. Como que essa Vanusa, curada lá de Salvador, que teve toda essa história, chegou aqui? Porque hoje você está aqui no Mato Grosso, né? Igual eu falei, e já é uma pessoa tão conhecida aqui na nossa cidade, né? Como que foi esse processo aí? A responsável por hoje eu estar em Sinop é uma moça de Goiânia, que eu conheci em Goiânia, a Eliane Santana, que conhecia a Carla Watanabe. A responsável de eu estar aqui hoje é a Carla Watanabe. Quando eu conheci Carla Watanabe, eu estava no auge dessa dor. Eu vim para aqui sendo essa ferida. A primeira vez que eu vim aqui, eu achei que eu nunca mais voltaria. Eu achei que eu nunca mais voltaria. Eu estava no auge da dor. A pessoa com quem eu era casada tinha me abandonado uma noite antes. Meio. Eu saí de casa para ministrar, ele fora de casa com outra mulher. A primeira vez que eu vim aqui, essa pessoa que eu fui casada, ele estava com uma mulher, que foi a mulher que disse que estava grávida. E eu vim para uma conferência que a Carla Watanabe me chamou para a igreja IPR, né, que hoje preside aí o nosso querido pastor e amigo Tilica, a pastora Cássia. E na pessoa da Carla, a Cássia, como a pastora da igreja, me recebeu. E junto com Carla, toda a igreja, a Cássia, as irmãs. E eu vim, né, essa época, já tem 9 anos que eu ando aqui, vai fazer 10 anos. Deus começou a me levar a conhecer pessoas, lugares, igrejas, que me deixou entender que Sinop era um lugar onde Deus tinha uma aliança comigo. Então, um dia, em uma resposta que eu tinha que dar ainda para a Carla, que estava na época com as mulheres da IPR, eu dizendo para Deus que eu não vinha, o Senhor me deu um sonho. E o Senhor me mostrou que ele tinha algo que não era sobre Vanusa o vir para Sinop, que não era a respeito de Vanusa, era sobre o reino dele, era sobre ele.
E o Senhor me fez abraçar a Cássia e a Carla nesse evento, desse sonho. E o Senhor disse para mim: não diga que não vá. Mas eu tinha ainda resíduos de muitas dores e da forma que eu fui recebida na primeira vez. Então eu achei que era aquela vez e acabou. Não foi. Não foi. Hoje eu atendo a IPR quando eu estou aqui, independente de ministrar ou não, como eu já vim aqui, não ministrei na IPR, eu fui lá, sentei, ouvi a palavra, porque um dos pastores que hoje eu respeito muito aqui, da pastora, que eu tenho muito carinho, é a Cássia e o pastor Tilica, por serem pessoas que me recebeu. Mas eu tenho uma gratidão imensa pela Carla. A Carla foi uma porta que estendeu na minha vida portas com oportunidades. Então, hoje eu conheço muitas pessoas. Hoje a Diva me recebe, ali da Prospere Negócios, a Néa Estoqueira, que manteve a minha história dentro de Sinop. Em todas as vezes que eu vim dentro da casa dela, aonde eu tenho um quarto, que ela disse que é o quarto do profeta, e nós estamos aí, conhecendo mulheres, como eu fui um dia, ferida aberta, abraçando mulheres, como eu fui um dia, cheia de mágoa, de dores, mas dizendo para elas: meninas, levanta a cabeça, acorda, porque vale a pena receber de Deus o melhor, e o melhor de Deus está na cura. Não está na ira que eu levo, não está na dor que veio para me ensinar. Hoje eu, Bruna, louvo a Deus por tudo que eu passei. Eu louvo a Deus de verdade. Eu tive uma depressão 15 dias. Eu tive depressão mesmo, de ficar sem tomar banho, de dormir no chão, porque ali era o lugar bom para mim. Por causa de uma pessoa que não soube me ter e só me magoou. Por olhar para mim e dizer assim: como assim, Deus? Eu sou uma evangélica. Depressão, independente de você estar com Bíblia ou fora de Bíblia, não quer dizer sempre demônio. Tem coisas que são demoníacas. Mas tem coisas que é Deus te fazendo passar para te moldar em meio a um processo para um propósito. Então, eu não rejeito o processo. Eu não rejeito o processo. Eu aprendi que o processo faz parte do meu propósito, do propósito de Deus na minha vida. Então, tudo que eu passei, outras coisas que eu tenho passado, me faz vencer. Então, hoje eu sou casada com Raudinei. Raudinei é um namoro da minha juventude. É o sacerdote da minha casa. Raudinei tem uma família maravilhosa, os meus sogros, Lourdes, Raimundo, os seus irmãos. Eu tenho um irmão, tenho um pai, que apesar de estar hoje sendo um cadeirante, é um homem que tem também uma história que, em toda história de ignorância, de palavras, de ações dele, no que ele viveu e do que ele não teve, hoje eu entendo que era só um homem amargurado, era só uma ferida aberta, que não teve a oportunidade que eu tive de ouvir Deus dar um caminho e dizer: escolha o que é melhor. E Deus colocou diante de mim uma porta, e cabia a mim passar ou fechá-la para sempre. Eu preferi passar, deixando fechada a porta dessa ferida, que me levou a entender que eu sou curada para curar. Eu gosto de escutar histórias não perfeitas, quando eu digo assim, que lindo, eu casei com meu primeiro amor, deu tudo certo. Eu acho, né, que isso é uma dádiva, uma bênção, que bom para você, mas que existem muito mais histórias contrárias a essa, né? Histórias de casamentos abusivos, relacionamentos abusivos, dores que às vezes a gente mesmo não entende por que que passou, né? Lá na frente só que vai entender, mas nada impediu do agir de Deus na sua vida, né? Nada impediu de fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Isso. E hoje você
entendendo o seu chamado, não falando não para Deus, porque eu posso olhar para minha história e olhar só para o lado negativo, né? E falar assim, ah, mas nunca deu certo. Mas quem eu era, da onde que eu vim, né? Não, eu vou usar aonde eu me curei para curar pessoas. E é isso que eu acho legal de poder trazer aqui. A gente não pessoas sempre perfeitas. Nós não somos, estamos em constante evolução. Isso. Os processos vêm, né? Mas é o dizer sim para aquilo que Deus está chamando a gente para fazer, que está fazendo a diferença não só na minha e na sua vida, Isso aí. mas daqueles que estão ao nosso redor, Isso aí. né? Ontem eu presenciei cerca de 100 mulheres recebendo cura emocional, né? Nós comentávamos aqui, pessoas que às vezes era o último dia de esperança. Isso aí. Porque uma Vanusa que um dia foi ferida, magoada, né? Humilhada, se levantou e se posicionou para fazer, né? Então, esse é o propósito disso, sabe, missionários? É o propósito desse podcast, é alcançar pessoas que vão escutar a sua história e talvez hoje ainda é a Vanusa do passado. É verdade. Eu tenho muito isso comigo, Bruna. Uns dias atrás eu fui conversar com uma pessoa. Quando eu entrei na sala dela, Deus disse: essa é você ontem. Eu entendi que aquela pessoa estava passando dores que eu passei. Aquela pessoa estava passando a angústia que eu passei. Eu disse para você que uma Raabe tem lá a sua Esté. Porque Raabe era uma prostituta, mas de repente ela entende o que era o caminho da cura e da adoração. Ela passa a ter na vida dela o que Esté trazia. Então, uma Esté pode ter uma Noemi na vida. Pode simplesmente sair de uma família estruturada, ver tudo se acabar e no fim dizer: eu sou a morte, eu sou a amargura. Então, essa é a história de nós, muitas mulheres que tem por aí. Essa é a história de muitas filhas, de muita mãe, de muita esposa, de muita avó. Então, assim, nós precisamos entender, e essa tem sido a minha oração, Bruna. Deus, eu quero ter os teus olhos nos meus olhos. Talvez ninguém entenda essa frase, mas eu entendo ela em mim. Eu estou dizendo, não me deixe olhar com os meus olhos, não me deixa eu achar, não, porque Deus não tem achismo. Deus tem uma certeza. Então, Senhor, que o meu coração tenha o teu coração. Que a minha natureza tenha a tua natureza, porque a Bíblia diz que Deus nos formou. Ele nos fez imagem dele. Então, cada dia eu peço a Deus, Senhor, eu quero ser muito mais desse muito que tu és. Eu quero ser um pouco desse mais em mim. Então, tem muitas mulheres se matando por causa de um casamento frustrado. Tem muitas mulheres que se apegou ao frustramento de uma confiança que ela tinha tanto nesse marido que atraiu. Tem muitos filhos sendo ferida aberta por causa de uma mãe, um pai que ele abandonou. Há pessoas que trazem traumas de uma vida uterina. Há pessoas que trazem mazelas no seu viver por uma vida de um dia estar ainda dentro da barriga da mãe, no seu tempo de indefesa. E nós precisamos entender que a Bíblia vai me dizer claramente que há um Deus que muda, um Deus que transforma. Nós temos relatos na Bíblia de homem que a gente vai olhar como Davi. Hoje eu ministrei pela manhã sobre Davi. Era um improvável. Parecia que os irmãos de Davi eram melhor do que Davi. Parecia que os irmãos de José eram melhor do que José. Mas em tudo Deus estava ali mostrando que o melhor de tudo mesmo era ele.
Então, para uma mulher ferida, para um filho angustiado, para uma mãe preocupada, para um pai desesperado, existe um Deus que sempre foi posicionado no que ele é e nunca vai deixar de ser. É por isso que ele era, é e sempre será. Então, se eu não sou, ele me faz tornar o que ele quer que eu seja. Se eu saio do caminho, ele sabe como me trazer para eu continuar sendo o que ele quer que eu continue sendo. Se eu simplesmente desisto de mim, ele todo dia está dizendo: eis que estou à porta. Eis que estou esperando tua decisão, teu momento. Então eu tive um dia um momento, Bruna. E desse momento, vários momentos para eu desistir. Para eu simplesmente achar, não, sou mal amada, não tem ninguém, eu sou rejeitada. Eu tive um momento de olhar para dentro de mim e entender, olha, deixa aí quem não quer ficar. Eu não preciso ser mais nunca uma ferida aberta. É por isso que quando há coisas, pessoas, situações que querem abrir uma ferida em mim, eu choro, mas eu choro mesmo. Ontem mesmo foi um dia que eu chorei muito. Eu chorei muito porque o nosso trabalho de ontem tinha tudo para não acontecer. E depois que estava acontecendo e dos relatos que ontem ainda a gente começou a entender de mulheres que foram para ali, que não seria hoje uma mulher casada, de mulheres que estavam pensando mesmo ali. Teve uma pessoa que foi para ali que ela queria se suicidar. E de abraçar, de receber oração e sentir o amor de Deus. Então eu senti esse amor, eu sinto, Bruna, esse amor até hoje. Eu tenho uma oração sempre no meu Instagram, que é às 3 horas da manhã. Quinta-feira eu fiz. É. Então eu recebo muita palavra dizendo, meu Deus, mas eu recebo muita gente dizendo, para que isso? Você não sabe que perder noite envelhece? E eu cada dia estou mais bonita. Aí eu falei pro Lucas, me deixa bonita porque eu tenho um papado. Mas elas nunca vai ser maior do que o amor de falar de Cristo. Amém. Glória Entendeu? a Deus. Há gorduras na nossa vida espiritual. Há gordura nas nossas vidas emocionais. Há gordura nas nossas vidas sentimentais. No nosso material, há gorduras. Mas são gorduras, se for para te matar, mate ela. Jogue ela fora. De maneira que você não deixe arrancar o melhor de Deus em você. E hoje eu abraço pessoas, amo pessoas, de verdade. Eu amo pessoas, eu sempre digo para todo mundo, eu aprendi que não é sobre Vanusa. Não é sobre mim, não se resume a mim. Você me acompanhou em algumas ministrações e graças a Deus eu sou curada. Não é por causa de Vanusa, não está acontecendo por causa de Vanusa. Não é sobre mim, não, é sobre o reino. E o reino fala sobre nós em questão do que o reino tem para nos tornar mulheres saradas. Tem gente dizendo ser leoa, agindo como gatinha, cheia de querer, cheia de manha. Entendeu? Uhum. Tem gente dizendo ser empoderada, cheia de destaques desnecessários. A Débora foi uma leoa, colocada à frente de uma batalha onde um homem general vai lhe convidar. Porque ela não só era uma profeta, ela não só era dona de casa, ela não só era uma juíza, ela era uma serva. Então não era sobre ela, era sobre o reino. E é por isso que ela vai dizer, Deus não vai entregar você. Ela está indo para o reino e por causa do reino, ela está indo por causa do reino. A ponto de entender que a guerra não seria por ela, seria por outra mulher.
a Jael. Então não é sobre nós mesmos. Nós estamos incluída, mas é sobre ele. Amém. É sobre o poder dele, a palavra dele. Então é por isso que eu gosto muito da palavra que a Bíblia diz em Salmo, quão bom e quão suave é. Que os irmãos, nós, vivamos nessa união, porque aí se eu tenho hoje uma cura, eu posso ser cura para você que está à busca de cura. Se você tem um socorro, que eu estou precisando do socorro, você é esse socorro para o que eu preciso no socorro. E assim, dado as mãos, a gente compreende o que Deus de verdade tem para nós e através de nós. Sempre Ele, só Ele. Glória a Deus. Missionária, deixa uma mensagem final para gente. Olha, hoje eu acordei com uma mensagem na minha alma. Hoje eu acordei com uma mensagem dentro de mim. Jezabel, ela era uma mulher idólatra, cheia de vaidade. E ela se apresentava como a melhor de todas. Só ela queria sobressair. Só ela que queria o poder. E por isso ela se levantou ao lado de um homem chamado Acabe e o induziu a desacreditar nesse Deus que eu estou falando, a ponto de perseguir quem era de Deus, de fazer pessoas que eram de Deus se esconder e até entrar em depressão como Elias. Mas ela não sabia que Deus tinha seu Elias, mas também seu Obadias. E mesmo sendo por Jezabel perseguido, Obadias, que estava ao lado do seu esposo Acabe, ele não vai se esquecer do poder que tem Deus. Esse homem esconde numa caverna 100 profetas. Alimenta 100 profetas. Logo após, ele é morto. Dizem alguns historiadores que ele é o esposo da viúva, né? Do Segundas Reis 4. A viúva que os filhos dela iam ser pegos pelo credor que estava à porta. Então, você seja gastado por Cristo, se deixe gastar para esconder profetas, para se encontrar com profetas, levar conversa para o rei, mas fuja do lugar de Jezabel, da manipulação, do engano, da mentira, de tirar quem é de Deus para ser a morte, mas levar quem é para a morte para Deus. Essa é a mensagem que eu deixo hoje para todos nós. Muito bom. Fuja da aparência de Jezabel. Isso. Tá Corra cheia. dela. Tá cheia. É isso aí. Todo Mas lugar. nós temos que detectar, né? Eu tenho uma amiga chamada Luzia Pereira, que ela é de Londres, uma mulher de Deus. E ela tem um livro maravilhoso que fala a respeito das duas faces da mulher. Porque tem a mulher que verdadeiramente serve a Cristo e entendeu que ela tinha característica de Jezabel, como a Raabe, como a Herodíade, como a Dalila, mas ela escolheu o lugar e o caminho que trilhou Maria Madalena, uma que era tão endemoniada que Deus expulsou dela 7 demônios e ela se tornou mantenedora do ministério de Cristo. Então nós temos que entender, detectar, porque tem muitas disfarçadas de uma Raabe curada, de uma Raabe transformada, mas ainda tem uma síndrome terrível
de Herodíade, que é capaz de pegar uma menina adolescente sendo sua filha e torná-la prostituta para querer a cabeça daquele que não fazia outra coisa além de levar a mensagem que era para curar. Então nós temos que ter cuidado com o que somos, com o que dizemos ser, não enxergando aquilo que nos tornamos. Então, Herodíade fez Salomé se tornar amarga. Quando a gente vai estudar a história, porque tem a história de Salomé, a gente vê o prejuízo que uma mãe levou para um filho. A minha mãe poderia trazer o prejuízo para a minha vida. Porque a minha mãe teve um marido que ela foi traída. Minha mãe criou filhos de outra mulher. Abraçou filhos de outra mulher. Hoje nós temos contato com irmãos que não são da minha mãe com meu pai. Então, na amargura de Herodíade e na sagacidade de uma mãe que não sabe reajustar as suas vaidades, ela leva um filho e uma filha para a perdição. Mas quando a gente olha para uma mãe chamada Maria, que mesmo tendo um filho pendurado na cruz, ela sabe em meio às dores que melhor está por vir. Eu vou cheirar a morte dele e amanhã eu vou abraçar a alegria. Glória Essa é a a Deus. mensagem. Glória a Deus. Muito obrigada a todos que ficaram conosco. Muito obrigada, missionária Vanusa, pela disposição de estar vindo de uma agenda extensa, corrida, né? Mas de ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história. Que Deus possa soprar essa história aos corações de quem realmente Amém. precisa escutar. E que muitas Vanusas se levantem, né, em favor do reino. Amém? E um forte abraço para vocês e até o próximo episódio, sábado às 9 da manhã. Até lá!